De volta ao MBA Talks, desta vez com a Mônica Santana, da NQM Comunicações. Muito obrigada pela tua presença, Mônica. E eu já quero começar fazendo essa pergunta. Por que NQM Comunicações? Obrigada, Rafa, pelo convite e obrigada a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. NQM é um jargão jornalístico que era muito comum quando a gente trabalhava em veículos e todo o repórter chegava para ver a sua pauta diária, né? E quando a gente recebia a pauta com determinado assunto, que do lado vinha escrito NQM, geralmente grifado, sublinhado, com bolinhas vermelhas, é porque aquela era uma matéria que tinha sido associada a alguma parceria comercial. Então era tipo da matéria nem que morra. Tem o que sair. repórter tinha que produzir aquela matéria, nem que morresse. Acho que a gente precisa adotar, então, isso com os advogados para falar, NQM tem que escrever um artigo, tem que dar entrevista, tem que estar na mídia. Então a gente adotou, né? Quando fomos montar, eu e o meu sócio, Sérgio Wesley, quando pensamos em criar uma empresa, nós começamos com outro nome, que era a Primeira Página. Chegamos a fazer toda a papelaria, toda a identidade visual. Até que um dia um colega nosso ligou e falou: nossa, vocês mal inauguraram, já estão em São Paulo? Aí nós ficamos apreensivos porque a gente tinha um mês de empresa montada e era um grande escritório em São Paulo, a Primeira Página. E fizemos o contato e eles já tinham esse direito de uso, eram de um outro nome, a marca era pertencia a outro grupo, e nós aí mudamos para a NQM. E aí assumimos e nasceu a NQM dessa forma há quase 30 anos. Hoje ela evoluiu, hoje, além do nem que morra, fomos um pouquinho mais além. Nossos clientes, nós queremos mais, porque acho que tem a ver com a evolução da comunicação nesse período também. História boa. É bem boa para contar. Fui curiosa e a gente ganhou uma história legal. Uhum. Bom, Mônica, eu acho que tem tudo a ver a tua participação hoje aqui no nosso podcast, porque nós somos advogados, nós trabalhamos no setor empresarial, no agronegócio, trazendo soluções jurídicas para os nossos clientes, em vários ramos e nichos do direito tributário, corporativo, societário. E nós, enquanto advogados, também temos essa chave dentro da comunicação, seja com os nossos pares, com clientes, com os próprios advogados dentro do escritório. Então, eu acho que estabelecer essas soft skills da comunicação como algo importante para a advocacia foi o que me fez convidá-la para vir aqui para a gente conversar um pouco sobre comunicação. Então, aproveitar um pouco da tua experiência de mercado já há mais de 30 anos, e aí entender algumas coisas. O que você acha que é a comunicação hoje no Brasil? E como que os profissionais, principalmente do direito, podem surfar essa onda da comunicação de forma a trazer autoridade, a trazer respeito? Enfim, fala um pouco para a gente o que você entende sobre o tema. Bom, eu acho que comunicação é fundamental. Como em qualquer segmento, entre qualquer público, porque ela é uma arte, ela tem que ser usada para você comunicar aquilo que você faz, aquilo que você defende, aquilo que você quer que saibam a seu respeito, de forma que você construa a sua imagem e fortaleça a sua imagem da melhor maneira, para que você mostre para o seu público, seja o público interno, seja o público externo, seja aqueles parceiros. Então, ela hoje é fundamental. Hoje, não dá para pensar uma organização ou marca sem estabelecer um canal de comunicação com quem ele define que seja a sua prioridade. Então, eu acho que a comunicação ela evoluiu bastante. Eu acho que ela foi muito tímida e acho que no direito ela era um pouco mais reservada, porque o advogado, com todo respeito, ele sempre foi um pouco mais low profile nesse aspecto, mas eu acho que hoje também nós temos hoje decisões favoráveis e temos coisas do direito que devem ser comunicadas. Veja aí o direito do consumidor, que é hoje um canal amplo, que foi usado para a maioria das pessoas,
saber os direitos que ele tinha. Então, eu acho que avançou muito. O próprio direito autoral, eu acho que tem aí algumas áreas do direito que tem conteúdo suficiente para ele ser mostrado e comunicado. E no próprio agronegócio, porque se você pensar o agro, ele fica muito restrito ao público que dele Exatamente. vive, né? E eu acho que tem conquistas do agro que merecem se tornar pública. Por que não? Dentro do agronegócio, essa questão da comunicação é um calcanhar de Aquiles. Eu acho que ainda vou falar aqui de uma maneira leiga, mas eu acho que o agronegócio ainda fica muito restrito ao mundo do agronegócio. Tirando aí os momentos de feira, acho que de grandes exposições, mas acho que o mundo do agro tem algumas conquistas, as próprias pesquisas que são desenvolvidas para mostrar o que está sendo feito da área de inovação, na própria área de ESG. Então eu acho que a gente tem aí um pouco de mostrar também o que está sendo feito para a conservação do meio ambiente em que ele atua, né? Porque eu acho que ele, por muito tempo, foi considerado, aspas, aí, um vilão, e eu acho que ele também foi desenvolvendo à medida que o meio ambiente também foi carecendo de maior proteção. Então eu acho que é uma área que pode evoluir ou pode ampliar o seu poder de comunicação. Eu acho que essa interface entre a sociedade, entre nichos econômicos, como a gente citou aqui o exemplo do agronegócio, e entre o próprio direito, na figura do advogado, eu acho que é uma tendência hoje do nosso mercado, né? Não sei se por conta das redes sociais, aí queria te ouvir um pouco também, se você acha que essa maior comunicação entre o mercado e entre a advocacia, ela se deu por conta das redes sociais. Claro que você comentou que o advogado sempre foi um pouco mais offline, mais low profile. Acho que por conta também de algumas determinações da OAB que mudaram agora em 2021, com uma resolução específica que permitiu não a mercantilização, longe disso, mas que o advogado pudesse se expor um pouco mais, não somente nas redes sociais, mas com publicidade. Então, o que você enxerga, Mônica, de tendências quando a gente pensa em redes sociais hoje e mídia tradicional? Bom, eu acho que as redes vieram aí para tirar a gente de uma zona de conforto, todos nós. Eu acho que ela é a nova mídia, né? Eu acho, não tenho certeza que ela é a nova mídia. E quem não está presente para se posicionar ou para apresentar aquilo que faz, eu acho que tem uma tendência de ficar um pouco mais atrás da sua concorrência, sobretudo na área do direito. Eu acho que tem jeitos e jeitos de usar a rede. Entendo que a OAB tenha um cuidado para que não se torne aí um canal de propaganda pessoal, mas acho que também tem um perfil de advogados que pode não driblar, mas fazer isso de uma outra forma, mostrando todo o conteúdo que ele tem. Será que ele não tem lá entre as atribuições dele alguma lei que ele possa comentar de um jeito mais popular para que todos nós entendamos? Porque o técnico, o juridiquês, né? Então, acho que tem aí algumas conquistas que a gente pode trazer isso para os canais das redes sociais. Mas acho que também temos hoje canais importantes, chamados de mídias tradicionais, os canais jurídicos, que também cumprem um papel bom dentro de um nicho, mas acho que cumprem um papel bacana para comunicar. E dentro do mundo agro, acho que também tem uma infinidade de canais que foram evoluindo, e diga-se de passagem, acho que 2 momentos que eu acho que foram favoráveis, acho que o Globo Rural é aí citando uma marca, Sim. Mas é um canal importante que toda manhã de domingo ele traz alguns conteúdos, e os próprios, o que deles, desse canal de veio, então o canal rural, então acho que tem alguns veículos importantes para que podem ser, dar visibilidade ao que está sendo feito no mundo do agro. Eu acho bem importante isso. Percorro bastante eventos dentro do agronegócio, dentro do direito, e eu vejo como essa questão da comunicação, ela tomou uma proporção muito diferente de alguns anos para cá. Antes ela era muito mais restrita, a tribos específicas, a contatos específicos que você tinha, algumas regionalidades, e hoje ela tomou uma proporção maior com redes sociais. Tanto é que eu sou coordenadora de uma pós-graduação também em Direito Aplicado ao Agronegócio com mais 2 colegas, e a gente estava conversando sobre isso essa manhã, de como os nossos alunos hoje, eles vêm dos 4 cantos do país. É isso. Por conta de redes sociais, isso é muito legal. Mas, por outro lado, a gente estava conversando também no offline, né, Mônica? Vamos dividir com o público sobre as regionalidades.
O que eu quero com a exposição, eu, enquanto advogada? O que eu quero mostrar? A gente estava conversando agora sobre marketing de conteúdo, como isso pode ser educativo também para a população, não olhar para isso de uma forma, de forma ostensiva, para captar clientes. Não, não é nada disso, é para fazer um informativo sobre aqueles assuntos e gerar autoridade. E como isso pode acontecer de forma satisfatória em regiões específicas do país, principalmente no interior, e em grandes centros, como São Paulo, Brasília. Então, quando a gente pensa em alguns determinados assuntos, talvez uma mídia regional ela tenha mais peso do que uma mídia nacional. O que você acha disso? Eu acho que ela tem que ser bem definida quando você pensa em comunicação. Então, se você está pensando em comunicação, seja sua, Rafa, ou do escritório onde você atua, é importante você saber quem você quer atingir. Porque você pode querer falar ao mesmo tempo com o teu público que está no grande centro, Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, mas também pode falar com aquele público que nem sabe da sua existência, mas que está lá no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, e que você pode ter ali uma surpresa agradável que você também pode participar ou apresentar aquilo que você está fazendo em termos do mundo jurídico, né? E isso é bem claro nas viagens que a gente tem feito ultimamente. Existem dois mundos, tem um mundo paralelo no interior e não é um demérito isso. É uma forma de comunicar bem específica que tem em cada cidade. Não só aqui da região, mas acredito que a situação se repita em outras regiões também. Então, seja uma página no Facebook, seja uma rádio comunitária, que às vezes a gente só pensa em grandes redes. Não, às vezes a rádio comunitária é, aspas, o principal veículo daquele município. Determinadas faixas de horário é onde quase 100% da população está ouvindo aquele comentarista, que tem peculiaridades também, porque ele fala um pouco da linguagem do vizinho que está ouvindo ele naquele local, né? Ou uma TV comunitária que também tem o seu talk show ali, a moda dele, mas levando os seus... Então, eu acho que tudo isso tem que ser percebido quando você traça o que você quer da comunicação para a sua empresa, para você ou para o seu negócio. Quando isso fica claro, as estratégias são variadas, né? O que era diferente lá atrás, a gente também estava conversando sobre isso, quando você produzia o press release, né, que é hoje o principal instrumento, que era quando você chegava num jornal tradicional, apresentava, ou que norteava a entrevista na época, né? Hoje você não pode ser seu único formato de divulgação. Você tem que criar histórias, a sua empresa tem que ter um propósito de comunicação. Por quê? Porque hoje o cidadão é um protagonista direto do processo de comunicação. O celular deu esse poder a ele, né? Então, ele hoje interage com você a qualquer momento e outra, querendo você ou não. Ele passa a ser o seu detrator ou o seu embaixador, né, da sua marca, dependendo se o assunto que você expôs ali atrai ou ele não. E como que você vai fazer com isso? Você vai ignorá-lo? Não dá mais para uma marca ignorar quem está participando do processo de comunicação. Então, o processo de comunicação hoje ficou bem vivo, ele ficou interativo, muito dinâmico. Né, então, antigamente, você só tinha rádio, TV e jornal. E você ia no público certo, porque cada veículo tinha o seu direto, seu público fiel, vamos dizer assim. Hoje não é. Hoje não tem, nós temos aí os influencers, que aqui no Brasil são milhões, que hoje se beneficiam. As próprias marcas hoje estão encontrando colaboradores que podem ser os seus próprios influencers, e elas estão educando-os para que eles possam falar bem da própria marca. Olha que coisa interessante, nós estamos falando disso de 5 anos para cá. Sim. A pandemia foi um grande divisor de água. Isso que eu ia dizer, a pandemia foi um divisor de águas nas questões de comunicação, de lives, de exposição, e eu vejo uma coisa que você falou que me intrigou, muito interessante, que é sobre conhecer o teu público-alvo. Para quem eu estou comunicando, o que eu quero comunicar, acho que isso faz total diferença, e não só a comunicação.
quando eu conheço o meu público-alvo, a gente pode citar um exemplo aqui no agronegócio, meu cliente no agronegócio. Existem demandas específicas em cada regionalidade, Mônica. Sim. Então é por isso que a comunicação precisa ser diferente. Não é só por uma questão cultural, porque cidade A, B ou C, no Paraná, em São Paulo, no Norte, Sudeste, Nordeste, tem suas particularidades. Mas essas particularidades que não são só de comunicação, elas geram particularidades também de demandas jurídicas, por exemplo. Então, uma comunicação que eu vá fazer com um cliente aqui no Sul, talvez não seja a mesma que eu vou fazer com um cliente no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, porque as demandas jurídicas lá, oriundas das questões sociais da região, elas são diferentes. Então, o posicionamento ele não é tão amplo. E não é único. Não é Você único. não pode ter, assim, uma receita de bolo Exato. para a comunicação. Porque você pode até atingir uma camada boa da população com aquela receita, mas vai ter sempre alguém que não faz o bolo que você pensou de um jeito para todo mundo. O advogado tem esse desafio hoje, que é de se tornar um camaleão na comunicação, no entendimento do cliente, para conseguir resolver aqueles problemas, para se posicionar como autoridade e acho que principalmente para estar disponível para que possa acessar esses clientes e os seus pares, enfim, e passar isso também para os advogados mais novos dentro do escritório, para alunos, para jovem advocacia. Eu acho que isso é bem importante, a gente ser esse esteio, mostrando que a comunicação, e eu sou uma entusiasta da comunicação e do relacionamento, porque eu acho que a comunicação ela não se restringe eu acho que é mais amplo, né? Ela não se restringe só a dar uma entrevista, escrever um artigo e virar as costas. Eu estou me deixando aberta para ter um relacionamento com aquele player, com aquele cliente, com aquele prospect, com o advogado que está junto comigo no escritório, com o meu sócio. Enfim, eu acho que aí você abre um canal importante, que é a comunicação, a pontinha do iceberg. Eu não sei o que você acha disso, Então, Mônica. e você falou, era o que eu ia trazer para você. Não dá para pensar hoje em comunicação sem relacionamento. É isso, né? Não dá para pensar que você vai falar com seu cliente do interior lá somente por telefone. No mínimo, você tem que prever uma visita in loco. Você tem que prever uma visita para você olhar no olho dele. Porque é aí que a química se estabelece, ao meu ver. Exato. É naquele momento em que você está ali para ouvi-lo, e aí tem uma parte importante, Rafa, da comunicação, que hoje as pessoas presumem que que tudo tá pronto. Não, você tem que escutar e, ouvindo a demanda do seu cliente, você monta a sua comunicação de uma maneira bem detalhada e bem personalizada. E ela pode até ter insights para as outras comunicações ou para outro cliente que você vai atender. Mas você percebe aí que você tem um diferencial quando você escuta, Sim. Quando você dá uma atenção maior, a comunicação flui de outro jeito, você capta o sentido que ele quer passar e o mesmo que você também quer passar para ele. Então, é um exercício aí de comunicação e conexão. Eu gosto desses dois Cs aí num processo como um todo. Eu acho que faz toda a diferença no final. Eu costumo dizer que network é sobre dar e não sobre receber. Então, ali você... Claro que é uma troca, né? Mas esses dias eu escutei uma frase legal, que era: seja interessante, não interesseiro, dentro do network. Acho que é um pouco disso. E eu sei que você, Mônica, dentro da NQM, junto com o Sérgio, atendem várias empresas de vários ramos e segmentos diferentes. Mas vamos pensar num exemplo do advogado, já que a gente está aqui no nosso podcast jurídico. O que você acha que os advogados fazem errado na comunicação ou que poderiam melhorar para ter uma comunicação mais assertiva, tanto com seus pares, com o judiciário, com o mercado? Se você pudesse dar uma dica para os advogados de como se posicionar, o que comunicar, qual seria? Eu não sei dizer se é certo ou errado, porque eu acho que não existe muito isso de certo ou errado. De novo, não tem receita de bolo, não né? tem. Eu acho que
Os advogados, de maneira geral, e eu tenho muitos amigos advogados, eles têm um cabedal de informações aí, eles estão sempre atuais, são sempre atualizados, e acho que tem uma veia jornalística que corre em cada advogado, assim como tem uma veia de advogado que corre em cada jornalista, né? Então, eu acho sempre que a gente tem que entender o momento atual que a comunicação passa. Eu acho que a comunicação está cada vez mais transparente, cada vez mais focada na ética. Ela é uma comunicação que tem que ser leve, ela é uma comunicação que tem que ser didática. Se eu preciso atingir um público determinado que seja, se eu vou para as redes sociais, eu não posso ir com conteúdo eminentemente técnico, puramente cheio de expressões que quem vai ler não vai engajar comigo. Então, eu acho que esse é o desafio maior, e não só do advogado. Eu acho que a criatividade, a gente também estava falando de uma outra marca aí que foi ousada num segmento que até então era sisudo, né? E eu acho que um pouco dessa sisudez do direito, ela deve ser quebrada, mas... E aí é um toque sutil, sem ferir a suscetibilidade do outro, entendeu? De quem está recebendo a mensagem. Então, acho que é esse equilíbrio que tem que se buscar, de um conteúdo dinâmico, um conteúdo atual e com um viés, o que eu quero mostrar com esse meu conteúdo? E sem ferir, quem eu quero? Sem ferir também a essência do direito, do advogado, né? Acho que é um equilíbrio mesmo, acho é um desafio. É um desafio, e acho que esse é treino também, tá, Rafa? Porque é isso, você conversa comigo de um tom ou com um cliente de um tom, mas naquela conversa pode surgir ali uma informação, puxa, todo mundo poderia ter acesso a essa informação, como é que eu transformo isso num conteúdo atraente para que seja por meio de um artigo, num veículo qualificado que, né, você vai definir, seja no meio de uma entrevista de uma rádio comunitária lá do interior. Então, essa é a dinâmica fascinante, eu diria, da comunicação. O que a gente pode fazer com um determinado conteúdo e até onde nós podemos chegar. Não tem fronteira, eu acho que isso e volto a dizer de novo, o relacionamento também faz aí uma somatória, né, nessa nossa equação aí para que dê bons resultados. A gente está falando bastante de uma comunicação proativa, né, Mônica? De como eu me posiciono, como eu posso acessar mercado, como isso é importante dentro da advocacia, mas também a gente sabe que existe uma comunicação de crise, e conversávamos sobre isso também. Como é que você entende que o objetivo dessa comunicação de crise, ela pode ser encarada também para os escritórios podem auxiliar os seus clientes nessa comunicação de crise enquanto braços de confiança? O que você acha disso? A crise é um capítulo à parte, a gente sempre... gestão de crise, ela deve ser inserida na comunicação desde o início. Não dá para esperar a crise acontecer para depois você entrar e desenvolver a crise, né? Então, nós costumamos dizer que ela é essencial, ter desde sempre um plano montado para a crise, e a parte jurídica é fundamental nesse processo. Por quê? Porque ele quem vai nos dar as linhas de defesa ou linhas de interpretação, linha de esclarecimento, para que a comunicação possa evoluir de uma maneira clara, transparente e ética. Então, o profissional do direito, o advogado, é peça fundamental. E eu lembro de recentemente estar atuando, a gente fez uma reunião longa e ele faz um paper, um documento, onde a gente traça ali as principais questões que a gente quer levar para o público, né? E a partir disso aí se desdobram os materiais de comunicação. Não tem uma fórmula também, você dá entrevista, você se manifesta por meio de nota. Eu lembro que um case que eu gosto muito, que foi um case que eu gosto, mas não necessariamente um case favorável, claro, né? Mas teve um incidente dentro de um cinema, num shopping em São Paulo. E aquilo sempre me chamou a atenção, porque o porta-voz do shopping, naquela época, ele deu mais de 100 entrevistas individuais. Nossa. Então, ele fez uma estratégia, ele tratou cada caso, cada atendimento à imprensa de uma maneira individualizada,
com respeito a todos os envolvidos. E eu pensei, puxa vida, né? Quem estava naquele momento da gestão de crise dele, para eles terem chegado essa configuração de atendimento, deve ter tido ali uma interpretação, porque eu não conheço a crise a fundo, mas que fez ele ter ali um atendimento muito singular e muito atencioso para com quem tinha cada família que estava Humanizado, bem talvez. humanizado. E acho que essa é uma palavra também que não dá para a gente deixar de fora no atendimento da crise. A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje é fundamental ter um escritório de direito numa crise desde o início, mesmo quando não há crise. Mas ela tem que estar toda desenhada. O processo tem que estar pronto. Isso é bem legal. De novo, uma simbiose entre o advogado e o jornalista, Sim. Né? Para esse trato de informações e como nós vamos nos posicionar no mercado. Então, acho que o advogado tem aí possibilidades, tanto com a sua comunicação pessoal dentro do escritório, de como acessar a sua gestão de autoridade, a sua gestão de imagem, mas também sendo um vetor importante nessa gestão de compliance, de comunicação, de gestão de risco com os clientes. E aí tem uma coisa que você falou, Mônica, vamos parar de falar de crise e falar de coisa boa de novo, quando você estava comentando, né, de um case de sucesso, de uma empresa específica, que então, a gente pode até citar a CIMED, uma farmacêutica, que conseguiu criar um hub de marketing, de comunicação tão potente que ela conseguiu agregar valor à marca dela, mesmo sendo uma marca de genéricos na indústria farmacêutica. Isso é um case que sempre me deixa assim perplexa, e eu gosto de estudar bastante sobre isso. E já pegando esse gancho, sempre que eu vou pensar em comunicação, em posicionamento, em marketing, falei para você que eu gosto bastante de branding também, e de pensar nesse universo que cerca o cliente, eu gosto de pensar em coisas diferentes. Então, eu não fico só naquela caixinha da advocacia, eu vou olhando para isso. O que a CIMED fez, o que o G4 fez, o que uma outra empresa está fazendo em aspectos de ESG, sustentabilidade, como que as empresas do agro estão se comunicando, porque se o agro é meu cliente, eu tenho que me comunicar como ele se comunica também, o que ele quer ouvir. Mas, então, isso é bem interessante. Eu acho que a gente falava sobre se expor em redes sociais ou se expor em mídia tradicional. Quando eu vou escrever um artigo para me expor, seja no Valor Econômico, no Estadão ou na rádio comunitária, o que eu quero com essa comunicação, quem eu vou atingir e como esse conteúdo precisa estar exposto. Eu acho que esse é o sucesso também para você ter um artigo aceito num ambiente de mídia tradicional. É claro que relacionamento também faz a diferença, mas você conseguir se comunicar de forma assertiva, clara e com intenção. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que hoje a comunicação, Rafa, ela não pode ser mais separada como um dia foi. Em algumas empresas, ela era associada ao RH, né? Ou era um capítulo que estava debaixo do marketing ali de uma maneira bem tímida. Eu acho que nos últimos 20 anos esse papel foi ganhando outro peso, sobretudo quando a internet, globalização, aí fez a mudança de todo o processo, desde veículos novos que entraram até a ousadia das marcas. Então, ela hoje não pode estar desassociada, ela tem que estar ali junto com quem tem o comando da empresa. Por quê? Porque ela pode fazer o sucesso de uma marca ou pode também caminhar, desencaminhar uma marca, né? Ela pode ajudar na construção da reputação e pode atrapalhar se você não tiver o processo muito claro. Então, nós estamos falando do caso da CIMED. Eu não sei aí, acho que a virada foi há uns 5 anos atrás, mas você veja, de um negócio que é extremamente duro, falar de medicamento, que geralmente está associado a doenças, né? Ou a prevenção de saúde, que muito se mudou também nesse período. Mas você veja, ela já começou a ousadia dela a adotar o amarelo como a cor da marca. Conseguiu trazer ousadia, leveza. E alegria num segmento
muito, se você olhar as redes ali da marca e dos donos da marca, é totalmente alegre, e ela foi uma que usou os próprios colaboradores para ser os embaixadores da Sim. marca, né? E hoje o amarelo dela é disputado, é uma peça hype de vestuário de moda. Olha que interessante. Olha Muito. como isso evoluiu de uma maneira rápida. Então, acho que a ousadia vem de quem está no comando também dessa marca, tanto na área de marketing, como quem está no comando, os CEOs da empresa. Então, ver esse desdobramento é espetacular. Então, eu acho que a comunicação, ela hoje tem que estar antenada nesse formato. O que eu vou querer com ela? Eu quero vender mais, eu quero comunicar o meu propósito. Eu acho que também hoje as marcas não podem estar desassociadas do que elas querem, o que elas querem levar, o que elas querem transmitir Precisa com ter uma isso. cultura forte. Cultura e eu vou um pouquinho além, acho que tem que ter Um propósito. didática mesmo dentro, interna. Então não adianta um escritório achar que é só para ele. Não, ele tem que disseminar isso dentro dos colaboradores dele. Os clientes dele têm que saber como é que isso vai ser feito. Por meio de uma newsletter? É por meio de comunicado mensal? É por meio de um WhatsApp, um card do WhatsApp, que é uma ferramenta poderosíssima, que eu acho que as marcas encontraram ali no chatbot, voicebot, algumas alternativas, mas é um canal de comunicação hoje que é o primeiro canal que o ser humano abre para ler. Sim. Abriu o olho, Abre o já tá WhatsApp, ali. é isso. Então é por ali que ele se informa, e alguns veículos já sacaram isso, então conseguem fazer um resumo e disparar do WhatsApp aquilo que ele tem que ler, ou por Telegram, que também é outro canal potente de informação. Então acho que quando a gente fala em comunicação, a gente tem que ver a gama que nós temos hoje e ver como você quer estar dentro desse universo. Então é fundamental que a gente encontre um caminho aí para falar, e olha como estou falando, são multicanais e multipúblicos. Então é um exercício para quem está no comando, e disseminar isso internamente também faz parte dessa estratégia. Acho que a sociedade é muito mutante, então Sim. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, principalmente no pós-pandemia. Acho que existe uma circulação de informação muito rápida também, e as pessoas com essa ânsia de consumo de informação. Foi um prazer conversar com você, Mônica. Eu quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. O que você acha do futuro da comunicação? A gente vai ter surpresas aí nos próximos 5, 10 anos? O que você vê como tendência? Vai ter espaço para redes sociais, a comunicação solo das pessoas como influencers, mas ainda espaço para mídia tradicional? Como é que você vê tudo isso? Eu me assusto pensar um pouco nisso, sendo bem transparente com você, porque a evolução foi tão rápida. Imagina, eu que usava mimeógrafo enquanto dava aula, usava o fax para transmitir, era 1 a 1, né? Usei telex para transmitir minhas matérias quando eu era repórter, e tinha que bater na gerência local de um banco, né? Banco federal, estadual, para conseguir transmitir para o jornal a matéria que eu fazia, e hoje a gente só dá um clique ali, né? Eu acho que a gente ainda vai ter aí, eu não sei, fazer um exercício de que pode, mas acho que a inteligência artificial vai vir aí, vai ter desdobramentos, e não que ela vá substituir a mão de obra, tá? Porque eu acho que nada substitui duas coisas, a meu ver: a relação humana que a gente tem, e ela é fundamental no canal da comunicação, e a produção de conteúdo. Por mais que a IA faça aí um resumo do que existe de conteúdo no mundo, quando eu produzo o meu conteúdo, ele é único. Sim. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. Eu acho que a gente pode usar a inteligência artificial para outras ferramentas do mundo da comunicação. Eu acho que ela está aí para ajudar a gente, como o fax um dia ajudou, como o telex um dia foi fundamental. Então, eu acho que vai ser aí, a gente vai encontrar um equilíbrio, eu diria, entre aquilo que a gente está fazendo e o que tem de disposição, porque eu acho que a tecnologia veio para ficar. E eu acho que é essa
o nosso desafio é encontrar como a gente pode tirar o melhor um do outro, sabe? Pra gente usufruir daquilo que é melhor. Mas ninguém vai tirar o olho no olho, pele no pele. Eu acho que isso ainda é insubstituível. Que bom, boa reflexão. Mônica, de novo, obrigada pela tua Obrigada participação. pela oportunidade, Muito Rafa. bom ter você aqui. Volte outras vezes. E vocês que nos acompanharam, fiquem ligados e até o próximo MBA Talks.